e vou passar a palavra, então. Deixa eu ver se está dando certo. Isso aqui está gravando certo. E vou passar a palavra, então, para o nosso querido Danilo, para que ele possa começar a nossa atividade. Bom, colocando aqui em modo galeria. A Débora já deu boas-vindas para todos, mas eu vou aqui reafirmar as boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigado mais uma vez, Débora. Já fizemos um café com o programa MPIC, que é um programa de Mindfulness e Performance, um programa da Universidade de San Diego, na Califórnia. E pudemos esclarecer um pouquinho. Eu tenho feito muitas palestras sobre esse protocolo MPIC, porque nós temos um pouco de preconceito no Brasil, não sei porquê, com a palavra performance, né? E achamos que performance é algo isento de humanidade compartilhada. E performance é qualquer atividade da nossa vida que a gente tenha. A gente faz o nosso trabalho, somos professores, médicos, cirurgiões, e às vezes nós estamos performando, né? E hoje eu vou falar para vocês, vamos fazer uma ou duas práticas, mas vamos falar para vocês no tempo que nós temos. Eu vou aqui acionar o meu cronômetro. Vou falar um pouquinho sobre o programa de Mindful Self-Compassion. É um programa desenvolvido pela Christian Neff e pelo Germer, que é um programa que a gente faz. Eu fiz a formação, estou plenamente treinado, e a gente vai poder trocar uma ideia também, não só do programa completo, e depois, se alguém quiser se aprofundar, eu estarei à disposição. Mas agora, ontem a gente acabamos o treinamento para poder oferecer o programa na sua versão como uma introdução ao programa de Self-Compassion, que é um pedaço do protocolo que foi desenvolvido para justamente a área de saúde. Eu perguntei ontem diretamente para a Marta Alonso, que é vice-presidente do Centro de Mindful Self-Compassion, e que a Sandra tinha feito a primeira aula desse programa. E eu perguntei se era o mesmo, ela falou que era exatamente o mesmo. Então, o programa de Mindful Self-Compassion é um programa que é oferecido em 9 semanas, 8 semanas de aulas, mais uma aula de retiro, 3 horas de aula por semana, e ele contempla 11 práticas chamadas práticas fundamentais, que são as práticas de meditação, e 18 exercícios, sendo que 5 deles são assim bastante mobilizadores, ou podem ser mobilizadores. Daí que muitas vezes é aconselhável que você tenha uma pessoa especializada do lado do instrutor, ou um psicólogo clínico, um psiquiatra. Nós estaríamos fazendo esse programa aí na UERJ, eu estaria fazendo esse programa junto com a Sandra. Meu último programa eu ofereci com uma psicóloga clínica especializada em ACT, e essa nova versão não, porque essa nova versão eles tiraram esses exercícios mobilizadores e também tiraram as práticas fundamentais. Então, se um dia desse a gente pode pensar em alguma coisa para essa área de saúde. São 6, esse protocolo mais curto, são 6 aulas de 1h15 a 1h30. É 1 hora, mas é 10 minutos antes, 15 minutos depois para bater um papinho, que eles chamam justamente café, viu, Débora? Eles chamam de café, que é justamente um bate-papo livre, né? Então, o programa de Mindful Self-Compassion foi em cima das pesquisas da Christian Neff em cima de compaixão, o doutorado dela e 30 anos estudando sobre compaixão dentro do ambiente acadêmico. E ela criou um questionário com 10 questões
que ela conseguia, através desse questionário, dar uma pontuação do nível de compaixão que a pessoa teria para consigo próprio. O programa de compaixão é interessante, a gente está falando hoje aqui, porque ontem, na nossa aula semanal com o Lama Janshub, na nossa aula de Dharma, que é às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, também é aberto, as pessoas podem fazer, as pessoas que se interessem, né? Ele estava justamente falando, ele começou a prática de ontem falando sobre se você primeiro precisa fazer para você para fazer pelos outros. Mas se você não quer fazer por si, pelo menos faça pelos outros. Né? E aí vamos fazer a nossa prática, e o tema de ontem foi o tema de uma palavra que está na nuvem, muito na nuvem nesse momento de pandemia, que é a palavra ansiedade. E ele foi trabalhando a ansiedade, na verdade, traduzindo a ansiedade como a real tradução da ansiedade seria o medo. Né? E aí foi trazendo o tema da autocompaixão. E é assim, o mundo vai conspirando, né? A gente vai tudo se juntando, né? Vai tudo se juntando. Então, ao contrário dos programas, dos MBIs, dos programas baseados em Mindfulness, o Mindfulness Self-Compassion, ele traz as práticas de Mindfulness para saber o que está presente no momento presente, né? As práticas de atenção plena. O segundo componente do tripé seria a humanidade compartilhada. Humanidade compartilhada, que seria o oposto de isolamento, de eu estar sozinho. Ou seja, o que está acontecendo comigo, a minha dificuldade, não acontece só comigo. Né? E a bondade amorosa, no caso, seria a autobondade. Como eu me trato quando as coisas não dão certo. Quando eu tenho os desafios, algum grande desafio, eu aprendi com o Janshub, estou aprendendo com o Janshub a não usar a palavra dificuldade. Né? Ele usa a palavra desafio. Desafio é algo que você, com uma mente aberta, é possível, você vai vivendo cada dia e vai tendo a aspiração e vai tendo a motivação para trabalhar. Importante, nesse contexto, estabelecer uma diferença entre o que seria uma aspiração e uma motivação. A aspiração é onde você está querendo chegar, o que você quer, né? E a motivação, qual o seu compromisso? Qual o compromisso que nós temos? Né? E dentro do programa de Mind Self-Compassion, baseado nas pesquisas, de que 78% de nós, pelo menos esse estudo foi feito dentro da comunidade americana, né? Não somos compassivos conosco mesmo. Somos compassivos com o próximo, mas não somos conosco. E um dos pilares do Mind Self-Compassion seria: será que é possível você tratar a você mesmo como você trata uma pessoa que você ama, como você trata uma pessoa querida, como você trata seu melhor amigo? E só 16% desse contexto, dessa pesquisa, eram pessoas que tanto eram compassivos consigo quanto eram compassivos com o próximo. E, claro, como toda pesquisa, o restante 6% deu lá que a pessoa era mais compassiva consigo e não era com os outros. Né? Então, esse programa de Mindfulness e Compaixão, ele não só traz atenção plena, mas traz atenção plena com bondade amorosa, com compaixão. Aí vem todos os estudos de Paul Gilbert, né, e daí por diante,
nossos sistemas, tem um pouquinho de neurociência, né? Tem uma maneira para quem faz as práticas dentro da tradição, é uma maneira de se aproximando de algumas práticas da tradição, sem criar talvez nenhum empecilho para que a pessoa, tendo outras religiões, não tenha resistência na hora de praticar. Ou seja, nós não precisamos ter nenhum voto e simplesmente nos tratarmos de sermos simplesmente seres humanos. Então, essa sim seria uma proposta do Mindful Compassion, de que a gente embarque numa aventura em vez de numa viagem, né? E a diferença seria que numa aventura você não sabe aonde vai chegar. E na viagem você tem um destino, né? E a Christian F. fala que essa aventura é uma experiência, né? Que a gente a mente de um cientista, né? Que é uma mente aberta, uma mente curiosa, uma mente honesta e uma mente flexível. Então, é um programa bastante bonito, né? É experimentar, viver, ser humano com todas as nossas vulnerabilidades. Eu, particularmente, fui fazer esse programa por uma questão de oportunidade, porque no programa lá de Mindfulness e Performance, a partir da sexta aula, nós vamos trabalhar compaixão, vamos trabalhar valores nucleares, qual a sua motivação, quais são as suas intenções, né? Até nas aulas anteriores, nós trabalhamos a prática de Mindfulness do MBSR, do Mindful Based Stress Reduction, do Jon Kabat-Zinn, né? Então, ao contrário de lá e ao contrário do MBSR, este programa não é um programa puro de Mindfulness. O Mindfulness é para que a gente possa descobrir o que está presente, a humanidade compartilhada é que nós estamos sozinhos, né? E a bondade amorosa é que nós podemos nos tratar com bondade mesmo perante as dificuldades, trabalhando o excesso de autocrítica, o excesso de perfeccionismo, né? E então essa é a ideia do programa. Então as práticas são todas dirigidas para isso. Podemos agora então fazer vou convidá-los a fazer uma prática, e essa prática se difere das outras práticas de atenção plena na respiração, porque nós vamos trazer afeto para a respiração. Não simplesmente estar atento com afeto, com afetuosidade, com generosidade. Então, assim que estiverem prontos, prontas, sinta-se à vontade para praticar uma postura sentado, deitado, em pé. Sinta-se à vontade para manter os olhos abertos ou fechados. Se sentados, de preferência, que a gente possa afastar um pouquinho do espaldar da cadeira para liberar a nossa respiração, liberar toda essa área do pulmão, né? Talvez fosse importante a gente desligar nosso microfone agora. E as mãos, simplesmente deixando as mãos encontrarem a postura que seja mais cômoda para elas. Num primeiro momento, sentindo o corpo, as sensações, liberando alguma tensão que seja desnecessária. Sentindo e percebendo a noção do espaço que o corpo ocupa na sala, no quarto, onde você se encontra.
Trazendo então a atenção para a respiração. Para o ar entrando, saindo. Deixando simplesmente o corpo respirar. Sem nenhuma intenção de controlar a respiração. Simplesmente percebendo se ela está mais curta, mais longa. Mais superficial. Mais profunda. Inspirando, sabendo que está inspirando. Expirando, sabendo que está expirando. Trazendo atenção para a respiração. Mas não somente atenção. Mas uma atenção afetuosa. E caso você se sinta à vontade, você pode trazer uma mão no peito, no coração, ou em qualquer outro lugar do seu corpo que você se sinta bem, sentindo o toque da sua mão, o calor. Simplesmente deixando o corpo respirar. Sentindo onde o ar é mais proeminente, onde o seu corpo sente mais a respiração. Nas narinas, no peito, no abdômen. Sentindo a respiração no corpo como se fosse o movimento das ondas se aproximando da areia. E se você perceber que a sua mente divagou, foi para outro lugar, ficou curiosa, tudo bem. Com generosidade, leve a atenção novamente para a próxima respiração, para o próximo movimento do inspirar e expirar. Nada a mudar. Simplesmente acolhendo cada movimento da inspiração e da expiração. Como você acolhe uma criança pequena, um animal de estimação,
um querido amigo, a uma querida amiga. Repousando na quietude. Agora podemos ir finalizando essa prática, deixando a respiração como pano de fundo. Trazendo a atenção novamente para o corpo, para os pés tocando no chão, o contato com a superfície que você está apoiado, mexendo os pés, as mãos, abrindo os olhos. Tudo bem? Se alguém quiser compartilhar algo, sinta-se à vontade, ou fazer alguma pergunta. Então, continuando. No programa de Self-Compassion, nós sempre, pelo menos, nós temos 2 poesias em cada aula. Muitas vezes uma poesia abre a aula e uma poesia encerra a aula. E eu vou ler uma poesia para vocês, se vocês me permitem, da primeira aula, primeiro dia, primeira aula. A poesia chama-se Comece pelo Princípio, por David Whyte. Comece pelo princípio, não dê o segundo passo, nem o terceiro. Comece pelo primeiro, pelo mais perto, por esse passo que você não quer dar. Comece pelo chão que você conhece, a terra pálida sob os seus pés, a sua própria forma de começar a conversa. Comece com a sua própria pergunta. Abra mão da pergunta dos outros. Não deixe que abafe algo tão simples. Para encontrar a voz do outro, siga a sua própria voz. Espere até que essa voz se torne um ouvido íntimo, escutando o outro. Comece agora mesmo. Dê um pequeno passo que possa chamar de seu. Não siga os passos heróicos dos outros. Seja humilde se for necessário. Não confunda o outro com você mesmo. Esse é um poema que é um incentivo a quando começar a nossa prática. É um incentivo a que compromisso que nós vamos assumir quando nós estamos começando o curso de Mindfulness Self-Compassion, Mindfulness e Compaixão, ou Mindfulness e Autocompaixão. O que nós queremos entregar? O que nós estamos determinados a doar? Então, ele é bem poderoso nesse contexto.
Eu gostaria também de falar um pouquinho para vocês de algumas definições informais do programa Self-Compassion, porque a gente tem todas as definições formais do que é compaixão, do que é empatia, humanidade compartilhada e daí por diante. Tem duas informais que estão disponíveis dentro do programa, né? Uma delas seria, a definição seria tratarmos a nós mesmos com a mesma bondade com a qual trataríamos um amigo quando as coisas dão errado. Isso é um exemplo interessante, se a gente for fazer uma reflexão aqui agora, e eu te colocasse para vocês uma pergunta, por exemplo, quando alguma coisa não nos dá errado com a gente, ou não aconteceu exatamente do jeito que estávamos esperando que elas acontecessem, e agora, a gente, nesse ciclo do coronavírus, por exemplo, passamos por muitos desses desafios, né? Alguns casamentos estavam marcados, alguns cursos estavam marcados, alguns planejamentos, algumas viagens. A impermanência da vida, né? Tudo mudou. Como nós nos tratamos, por exemplo, um exemplo bem simples assim, gente, uma coisa bem bobinha. Agora nós estamos trabalhando todos muito com o nosso computador, não é isso? E aí nós não tiramos o backup do nosso computador e vamos trabalhar hoje de manhã. Esse exemplo é real, eu já vi acontecer com algumas pessoas e perdemos tudo. Perdemos todo o conteúdo do nosso computador, todas as nossas palestras, todos os nossos estudos, o que não estava na nuvem, que nós não salvamos. Uma pequena reflexão, uma autorreflexão, como nós nos tratamos nessa circunstância? O que você costuma dizer para você mesmo? Cada um pode manifestar agora o que passou pela cabeça. O que você falaria para você mesmo quando isso aconteceu, você perdeu tudo, todo o conteúdo do seu computador, você esqueceu de fazer o backup e... Alguém quer iniciar? Gostaria de iniciar? Ativando o microfone, caso queira falar, por favor. Oi, Danilo. Oi. Deixa eu passar aqui para outra tela. Oi, Célia. Diga, por favor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, querida. Tá bom. Primeiro, bom dia para todo mundo, né? É claro que agora eu já tô mais organizada, digamos assim, mas geralmente é assim, não acredito. Como que eu fui fazer isso? Não é possível. Não é possível. A primeira reação seria essa, assim, e agora? Vai fazer o quê? De novo? Meu Deus do céu. Você tinha que ter visto isso antes. Não é possível. Claro que agora, depois de tantas meditações aí com vocês, né, gente, fazendo, eu já consigo olhar para isso e falar assim, tá posto. Tá posto. Eu vou ver o que eu preciso ficar, sabe assim. Mas a minha reação anterior, Danilo, era muito essa assim de, mas isso não é possível, como é que eu fiz de novo? Não aprendo, né? Não consegui aprender isso ainda, não salvei. Mas eu acho que eu tenho meditado tanto, né, autocompaixão, um tempinho aí com a gente nos trabalhos, que eu hoje sou capaz de olhar diferente para isso. Já me aconteceu, inclusive, o que você falou, me aconteceu. Cara, onde eu botei, eu perdi tudo que eu tinha feito. Uma live que eu fiz agora, esses dias. Eu falei, tudo bem, tá bom. Vai com o que eu tenho, né? Vai com o que eu tenho, com o que eu já sei, entendeu? Ô, Célia, obrigado por compartilhar, mas eu posso avançar um pouquinho? Lógico. E aí, como é que
Tá entrando na minha tela aqui um download automaticamente, alguns segundos, alguma coisa. Eu estou com a Célia, né? E estou com alguma coisa do Zoom aqui. É mesmo. No meu também tá. Eu acho que estava alguém tentando entrar, eu acho que a Kali tentando entrar, alguma coisa. Eu perdi a imagem de vocês aqui. Não, então, a Kátia começou a compartilhar a tela sem querer, provavelmente. Ah, tá. Aí, tá bom, obrigado. Débora, obrigado. você como host consegue tirar isso? Eu tô com medo de apertar aqui. Estou tentando, só um instantinho. Tá bom. Bom, mas todo mundo está me escutando? Sim. Tá, beleza. Célia, e aí vamos fazer uma brincadeira juntos? Vamos, bora. Agora, o computador que quebrou, que perdeu tudo, e etc, é o computador da Débora. E ela chega para você e conta essa historinha toda que você me contou, né? Uhum. Disse que eu vou sair. Eu sei que eu fiz a culpa. E aí, como você falaria para ela? A Débora? Como você a suportaria? Você falaria para ela do computador dela? Eu diria que essas coisas elas acontecem. Débora, cadê você? Eu acho que eu diria isso para ela assim, que isso acontece independente da vontade dela, que não foi ela que errou, não tem erro. A questão da tecnologia é assim mesmo, a gente clica, aperta um botão, de maneira inadvertida aquilo vai embora, ou o próprio aparelho, né? Enfim, o computador mesmo ele pode ter apagado. Não foi ela que fez isso, necessariamente não foi. Então fez para ela, não foi. Obrigado, Célia. Então, quando a pesquisa foi feita, uma das perguntas, são 10 perguntas, né? São 10 perguntas, eu acho que tenho aqui. Uma delas seria isso, como você se trata, e a outra, como você trataria a uma pessoa nessa mesma circunstância. Então, você vê que quando você agora respondeu da segunda vez, quando você compartilhou conosco a segunda vez, a primeira vez você estava dentro de 78%, de que não trata a si mesmo como trata os outros. É verdade, verdade. E agora você conseguiu ser uma amiga compassiva, né? Então, quando uma pessoa chega para você, às vezes, fala assim, poxa, minha vida está assim, está assado, aconteceu um relacionamento se desfez. Então, todas as pesquisas que foram feitas com o programa de Self-Compassion, tem pesquisas de divórcio, pesquisas de burnout, pesquisas de autocrítica, pesquisa em cima da vergonha, né? Do excesso de perfeccionismo. Então, a nossa primeira atitude é de nos tratarmos sem bondade amorosa. Verdade. E não fomos criados para sermos bondosos conosco. Parece uma coisa um pouco piegas, né? Mas somos com o próximo, somos com o outro. Então, é tratar a nós mesmos como gostaríamos que os outros, os amigos e os familiares, nos tratassem. Essa seria a segunda definição informal, porque ela fica facinha de guardar. Como eu pretendo me tratar? Como eu gostaria de me tratar? Como eu trato as pessoas que eu amo? E só a partir do momento que eu posso me tratar com essa gentileza, com essa delicadeza, eu posso tratar bem o outro de verdade. Só quando eu posso ser compassivo comigo, eu posso ser compassivo com o próximo, né? Um curso recente que eu fiz agora tem 3 semanas, que é um curso do MBSR, a Célia sabe, eu fiz o avançado, né? A gente teve que ler um texto, e um texto muito bonito que dava a diferença de ajudar para servir.
como eu posso servir você? Né? Que a diferença no desenvolvimento do texto é muito bonito, porque no ajudar é como se tivesse uma certa relação hierárquica. Né? Tem alguém que tem mais força naquele momento do que o outro. E no servir, é minha intenção te servir. Célia, em que eu posso te servir? Em que eu posso servir você? Aí é uma relação horizontal. Então, esse programa, dentro do contexto laico, ele acaba se tornando um programa muito poderoso. Muito poderoso. Nós fizemos uma turma com 18 pessoas antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. É lógico que vocês vão cair um pouquinho para trás, né? Éramos 16 mulheres e 2 homens. Nos Estados Unidos, já está sendo desenvolvido um programa de self-compassion para homens. Porque nós, homens, achamos que não precisamos, né? E justamente porque o programa vai trabalhar muito também, não só excesso de autocrítica, perfeccionismo, mas também vai trabalhar muito a vulnerabilidade. E como eu posso me tornar mais forte, mais resiliente, sendo vulnerável. Ou seja, eu envergo, mas não quebro. Igual o bambu, igual a varinha de marmelo da minha infância. Eu morria de medo da varinha de marmelo, porque lá no Rio Grande do Sul tem marmelo. E as crianças eram corrigidas pelos pais, numa certa época, com varinha de marmelo. Doía, viu? Doía. Então, eu poderia falar com vocês aqui, eu estou preparado, poderia falar para vocês horas sobre benefícios, sobre o programa. Mas eu gostaria só de aprofundar um pouquinho mais com vocês, dentro do contexto que vocês vivem e trabalham, esse programa do self-compassion, do programa reduzido, que eu vou mostrar para vocês aqui, se é que vocês vão conseguir ver. Não sei se dá para ler. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Guia de acompanhamento do professor para ensinar online autocompaixão. Ensinar online autocompaixão, não o programa de 3 horas por semana, mas o programa para a comunidade de saúde, o nome em português será Curso Breve de Autocompaixão. Adaptação oficial do MSC, por Christian Germer e Neff. 6 sessões de 90 minutos, né? 10 minutos de preparando, 65 minutos fazendo as práticas e os temas, trabalhando o tema da vergonha, trabalhando a compaixão, quais são o que não é compaixão, o que é mindfulness, daí por diante, e 15 minutinhos para dúvida. Tá? Esse programa estará disponível já, eu recebo o certificado aí semana que vem, coisa qualquer, e ele estará disponível para a comunidade. Aí eu já falei para a Débora que nós iríamos fazer um programa de 8 semanas com 3 horas e mais um dia de retiro. Então, talvez esse programa, no momento, seja o mais adequado. Tá? E as coisas que eu tenho notado mais coisas, mas eu acho que o que o programa também faz, o programa de compaixão, diferentemente do MBSR, redução de estresse, do programa de performance e do MBST, etc. Ele trabalha o tempo inteiro, vou fazer aqui na mão para vocês. Pensa em 3 círculos, né? Tem o círculo da nossa zona de conforto, que eles chamam a zona segura. Tem um ciclo um ciclo externo com a nossa zona de aprendizado, né? Que eles chamam zona de desafio,
e tem o que eu chamo de zona de machucado, que é quando você está sobrecarregado. O que ele vai fazer? O programa vai fazendo? Ele vai usando durante as 9 semanas essa maleabilidade. Ele vai te tirando da zona de conforto, vai te levando para uma área de aprendizado e de desafio, mas vai cuidando também para você não ficar sobrecarregado. Então é como se fosse uma torneirinha que você vai abrindo e fechando. Ou seja, eu dou um passo, me desafio, tô meio, sabe, fiquei um pouquinho assim, um pouquinho estressadinho, entrei no meu sistema de luta e fuga, volto para a minha zona de conforto, vou lá e boto a carinha na rua novamente, volto para dentro de casa, vou lá novamente. E aí você vai se abrindo aos pouquinhos o que estava fechado. O que é estar fechado, segundo esse conceito do programa? Quando você tem irritação, sonolência, muita distração, excesso, se ocupar muito com o trabalho. Dentro desse conceito, o excesso de trabalho é uma forma da gente se distrair. O excesso de trabalho, e agora em época de pandemia, isso está muito... Eu tenho conversado com muitas pessoas durante as práticas que elas têm dito que têm trabalhado mais que trabalhavam. E outras pessoas estão tendo dificuldade de manejar o seu tempo dentro de casa. Porque algumas pessoas ainda precisam cuidar de filho, ainda precisam cuidar da casa, porque muitas pessoas estão sozinhas, né? E tem todas as demandas. Alguns filhos têm aula e tem home office, e o que era jornada tripla ficou quádrupla. Então, como é uma distração, o que o excesso de trabalho, a gente não percebe isso, né? Ele faz com que a gente vai perdendo essa noção do que está acontecendo nesse momento aqui agora, no momento presente, que seria a parte do mindfulness. Ou seja, nesse tripé do programa, o mindfulness é um antídoto para a nossa sobre-identificação. O meu eu, meu eu, meu eu, meu eu. Né? A humanidade compartilhada, eu não estou sozinho. Eu gosto muito, quando a aula é ao vivo, de uma parábola de Buda, que é a semente do girassol, que é uma mãe com uma criança, e a criança morreu, e ela quer que essa criança seja ressuscitada, volte à vida, e o Buda então pede para ela ir visitar em casa, e a casa que não houver sofrimento, que ela traga uma semente. Ela vai, não encontra, toda casa tem sofrimento, todos nós sofremos, ela volta e ela começa a ficar compassiva, e começa a ficar compassiva com as outras pessoas, e vendo que o sofrimento dela é o sofrimento que outras pessoas têm também, né? Então, você vai fechando com a raiva, você vai fechando com excesso de ocupação, você vai fechando com as distrações, com a sonolência e daí por diante. E quando você abre com o sorriso, com a lágrima, com o choro, isso é um sinal que você está se abrindo. Então, o programa vai trabalhando o tempo inteiro manejando isso, abrindo e fechando a torneirinha, abrindo e fechando a torneirinha. Tá? Não sei se no contexto de online o programa completo poderia ser dado de uma maneira mais humana. Eu penso que esse programa pode ser dado hoje em dia numa sala muito grande, com 12 pessoas, com 16 pessoas, guardando 3 metros de distância um para o outro. E o abraço seria os gestos que nós temos de compaixão. Né? Como eu me acolho? Então, eu vou fazendo esses gestos, eu vou me acolhendo, uma mão no coração, os braços cruzados, uma mão em cima da outra, a mão no rosto. Né? E assim vai. Eu acho que tá bom, né? 42 minutos. Eu estou à disposição para continuar falando, mas eu acho que esse é um tempo bom para a gente refletir juntos. Né? Obrigado pela abertura, obrigado
pela oportunidade, obrigado pela paciência em me escutarem. Podemos todos abrir os microfones, Débora, é isso? Obrigada, Danilo. Eu estava escrevendo. Débora. Obrigado, Débora. Eu vou ver também onde é que tem algumas coisas aqui no bate-papo, 17. Isso. Eu Tá? Tem a Beatriz tinha escrito quando você perguntou sobre a situação aqui, que o primeiro impulso é me julgar, deveria ter feito, burrice. Eu vou abrir o microfone de quem deseja falar. Tá. Para que as pessoas possam compartilhar suas dúvidas, fazer comentários em que desejar, falar suas experiências. Eu queria fazer uma pergunta. Danilo, bom dia, querido. Deixa eu só mudar para ficar só você na minha tela. Oi, tudo bom? Tudo, amiga. Que bom. Cheguei no começo para o meio da sua prática, que foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você. Danilo, eu queria te perguntar assim, você começou a falar sobre a pandemia, sobre o home office, essas multitarefas impossíveis e infindáveis. E aí eu acho que assim, eu queria escutar de você, porque como você tem estudado os diversos programas, né, assim, as diversas abordagens, eu queria te perguntar como é que você acha que essas diversas abordagens conseguem ajudar as pessoas que não são praticantes já há um tempão a lidar melhor com todo esse sofrimento que está existindo, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a ser pouco compassivo com a gente tem uma urgência de uma hiperprodutividade que, às vezes, fica muito difícil no contexto da pandemia, do medo, do distanciamento social e dessas milhões de tarefas, né? Assim, e a gente tem um aumento de estresse impossível também de mensurar, né? Então, queria saber como é que você acha que a gente consegue se ajudar e ajudar as pessoas, como é que esses programas podem beneficiar as pessoas sem que elas tenham que passar um longo período meditando, né? Assim, como é que a gente consegue fazer alguma coisa agora? Obrigado, Débora, pela pergunta. Tem uma frase muito bacana no programa de Self-Compassion que diz assim: seja um aprendiz lento. Ou seja, tenha paciência de ser um aprendiz lento. Né? Os vários protocolos, às vezes cada pessoa tem um perfil de um protocolo, né? Às vezes cada pessoa tem um perfil de um protocolo. O Jean Schub fala assim: quem quer compaixão vai procurar um programa de compaixão. Quem quer redução de estresse vai procurar um programa de redução de estresse, né? Quem quer um programa, quem está com algumas coisas com a dor vai procurar um programa desses laicos, né? A motivação, a aspiração e a motivação me parece o elemento mais importante. Ou seja, que aspiração que eu tenho? Eu tenho uma aspiração, a minha aspiração é eu quero fazer esse caminho. Esse caminho é um caminho que eu quero, eu estou muito curioso, estou com a mente muito aberta para esse caminho. Esse é o primeiro passo. Já não é um passo simples, né? Saber o que eu quero. Saber o que eu quero já não é um passo simples. Mas o segundo passo, que é a motivação, o que eu devo fazer? Que me parece que é onde cabe mais a sua pergunta.
Eu acho que essa resposta você sabe melhor do que eu, então não tenho a ideia de dar uma resposta. Mas eu gosto muito dessa frase de eu sou um aprendiz lento. Ou seja, tendo a aspiração e havendo a motivação, o que eu vou fazer? Então, vou fazer um pouquinho cada dia. Eu vou fazer, se eu não posso fazer meia hora, eu faço 20 minutos. Se eu não posso fazer 20 minutos, eu vou fazer 10. Se eu não posso fazer 10, eu vou fazer 5. Mas a minha aspiração é de fazer todo dia, de praticar todo dia. Praticar todo dia para enxergar melhores escolhas. Porque o fato de você se propor a sentar, se propor a perceber o que está acontecendo, na hora que está acontecendo, no momento que está acontecendo, já é um grande caminho. Por exemplo, só para te dar um exemplo, eu faço, antes de fazer minhas práticas de meditação, eu faço prática de pranayama, inspirado por um mestre, né, pelo Iyengar, lá da yoga. Ele fazia 1 hora de pranayama antes de fazer as 2 horas de meditação dele. E eu tenho um aplicativo e eu faço todo dia. E ele vai mudando o seu cinturão. Quando você faz faixa de judô, faixa branca, faixa azul, faixa amarela, até chegar na faixa preta, né? E até você completar 1 ano, 365 dias fazendo aquela prática todos os dias. Ou seja, você tem uma aspiração, praticar todos os dias, e como fazer, o que fazer e como fazer. Eu acho que o principal é isso, se propor a ser um aprendiz lento, sem querer chegar a lugar nenhum, simplesmente sentar, praticar, ou caminhar, praticando. Né? Espero que eu possa ter respondido, Karen. Eu estou sem imagem aqui? Sim, sim. São reflexões super importantes. Muito, muito obrigada, Danilo. Eu que te agradeço, minha querida amiga. Eu queria fazer uma pergunta também. Oi, Sandra. Na verdade, quase um comentário. Bom dia, amiga. A gente está bastante mobilizado aqui no grupo da gente, né? Com uma grande motivação, né? Um compromisso que a gente está com a questão dos profissionais do SUS. Né? Acho que eu posso falar pela Débora e pela Kali. Então, essa realmente é uma motivação do Mindfulness Rio ERJ muito forte. E aí, a experiência que a gente está tendo é que, assim, como profissionais de saúde mental, várias formas de apoio estão sendo oferecidas por muitas instituições, o próprio Ministério, a UERJ, várias instituições estão dando apoios, oferecendo espaços de apoio aos profissionais, isso é bom. Mas a gente percebe que muitos profissionais não estão indo, a procura não está sendo tão grande quanto a esperada, né? Algumas modalidades como grupo estão tendo até difíceis de se preencher grupos de suporte, que seriam coisas positivas das pessoas compartilharem experiências e tal. E aí eu fico me perguntando por quê. Uma das hipóteses que foi levantada, e eu concordo, e essa é a minha pergunta, em termos da autocompaixão, é porque os profissionais de saúde eles ficam submetidos a situações muito duras de ficar com a vida dos outros na mão deles. E principalmente numa situação da radicalidade do Covid, né? Quando o pessoal que está trabalhando nos espaços mais radicais, né? Unidade de terapia intensiva, mas na atenção primária, quando você tem que tomar decisão, mando para casa, deixo aqui, tento conseguir um leito, não tem leito, né? E aí o que a gente acha, e alguns chegam a verbalizar isso, é que se constrói uma defesa da pessoa mesmo meio que não entrar em contato
com as angústias que isso traz. Isso é uma defesa clássica dentro dos profissionais de saúde, entendeu? De meio que bloquear, anestesiar, ou não sei, acaba gerando uma anestesia, mas um bloqueio de que se eu deixar minha ferida exposta, isso vai comprometer a minha capacidade de cuidar do outro. Então, eu não posso me sentir frágil, eu não posso me sentir... Né? E aí a questão para mim é que a autocompaixão, acho que ela tem um caminho aí de permitir que isso seja acessado sem se comprometer nessa capacidade de vamos dizer assim, de cuidar. Né? Então, eu queria saber o que você gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre esse caminho que a gente está buscando caminhos, entendeu? Obrigado, Sandra. Tem duas frases que uma eu entrei em contato com ela ontem, um lama tibetano que viveu nos Estados Unidos. Ele morreu em 84, que ele expressou que a maneira de praticar a compaixão é com os olhos úmidos, que é quando você está se abrindo, né? E que por meio da autocompaixão nós nos tornamos um aliado interno em vez de um inimigo interno, né? Me parece que no contexto, e eu estou tendo a oportunidade de aprender muito também desse meio médico desde que nós nos conhecemos, desde que estamos juntos, né? Eu tenho a honra de ter sido convidado para participar do grupo da UERJ, muito feliz, e do encontro com a minha amiga Débora num avião de quase 400 lugares, ela só tinha um lugar vago, que era o lugar dela, eu estava esperando por ela, né? E dali nós estamos juntos aí 2 anos praticamente. O que eu sei dessa área de vocês, e aí talvez a Monja possa nos falar melhor sobre isso, é a questão da empatia e a questão da compaixão, que é onde a proteção de você se proteger de estar vulnerável, de você se proteger da dor, e aí, ao se proteger, você talvez corra o risco de chegar na indiferença, e é muito comum a indiferença como forma de proteção. Essa é a maneira que eu vejo. E aí tem uma frase do Jung que eu gosto muito: tudo que resiste, persiste. Ou seja, e a resistência você não entra em contato com a realidade humana. Você tem ali a sua realidade técnica, né? Cada um vem aqui, faço o meu serviço, etc. De todo modo, é muito desafiador, nesse momento de coronavírus, eu acho que é muito desafiador, porque tem uma coisa do lado humano que é o risco de vida mesmo. As pessoas que estão ajudando as pessoas a manterem a sua vida, a continuarem vivas, estão correndo riscos com a sua vida, né? E nós todos somos humanos. Nós estamos falando exatamente disso. Nós temos medos. E como é possível abraçar o nosso medo, entrar em contato com o nosso medo, abrir as portas para o nosso medo, se esse medo é tão iminente, tão imediato, né? Medo de que as pessoas não possam estar aqui amanhã conversando, batendo um papo ou trocando ideia, porque é tudo muito rápido. Então, me parece, e você tem falado muito nisso, você Débora, Kali, me parece, e é uma ideia de vocês, quando começaram a trazer o MBHP, o protocolo para o sistema de saúde, uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que você começou a ter uma percepção pelas nossas conversas que o programa de Self-Compassion, enquanto programa, era o mais adequado para esse ambiente,
para esse ambiente de trabalhar com a dor do outro. Trabalhar com a dor do outro no dia a dia, o dia inteiro. E voltar para casa, tendo a sua família em casa, tendo os seus afetos, seus carinhos, suas demandas. E como eu volto inteiro, como eu não fico esgotado, como naquele círculo que eu falei agora há pouquinho, entre o seguro, o desafiado e o sobrecarregado, como eu não me sobrecarrego? Porque ao me sobrecarregar, aí é o evento muito comum no meio que vocês atuam, que é o burnout, né? O burnout, inclusive o programa tem pesquisas sobre o burnout do cuidador, né? Então, eu acho que a compaixão pelo que os mestres dizem e pelo que os estudos indicam, a compaixão, ela não gera burnout. Então, eu não sei se eu respondi ou se eu pude colaborar com o que você me perguntou. Deixa eu falar aqui. Eu quero falar um negócio que rolou aqui no chat enquanto você estava falando, Danilo. Uhum. Assim, a conversa da gente é uma conversa informal, né? Até o gato da Débora está vindo fazer autocompaixão. Então, assim, isso aqui é um café com mindfulness. Eu não peguei meu café, mas a Kali trouxe o café, né, Kali? Aí, então, a Joana, que é uma amiga nossa que está no Azerbaijão, trabalha para a Cruz Vermelha Internacional, então, assim, tudo gente trabalhando em situação light, né? Ela apontou uma coisa importante, que é essa história do medo de abrir a ferida. E eu acho que a Kali usou uma expressão que eu acho que eu vou criar um merchandising, entendeu? A autocompaixão é a EPI dos profissionais em termos de saúde mental, entendeu? EPI emocional. Quê? Maravilhoso. EPI emocional. Maravilhoso. EPI emocional. Exatamente. A gente vai criar a EPI, o equipamento de proteção individual emocional. Então, o EPI, equipamento. Porque a ideia Quê? porque a ideia é justamente essa, né? Assim as pessoas podem se aproximar de forma segura, né? Assim, sem sofrer tanto. E acho que a ideia é essa mesmo, é a gente conseguir oferecer isso. Aí, o Danilo falou um negócio da compaixão e da empatia, e eu me lembrei da discussão sobre a fadiga da compaixão, né? Assim, e o quanto que talvez esse nome não seja o nome adequado, porque a compaixão, ela não traz fadiga, né? Assim, que o que traz fadiga é a empatia sem o drive da compaixão, né? Você pode ajudar a gente a diferenciar isso, Danilo? A empatia, no programa Self-Compassion, a gente trabalha a empatia da seguinte forma. A empatia, eu entendo o seu sofrimento e eu posso até me colocar no seu lugar. Eu até entendo o seu sofrimento. Na compaixão, eu entendo o seu sofrimento. Mas o que eu posso fazer e o que eu vou fazer para te ajudar? É o que eu falei agora há pouquinho do servir. A compaixão é um servir. Em que eu posso te servir? Eu tô tentando aprender a não falar mais a palavra ajudar. Kali, que eu posso te servir agora? Que eu posso servir você? Eu acho que isso é uma boa diferença, né?
O Germer, por exemplo, define o mindfulness, né, como uma consciência do momento presente com aceitação. Né? Saber o que você está experimentando enquanto você está experimentando. Essa é a primeira perna. Né? E a perna da compaixão, eu vou ler uma do Dalai Lama, né? O desejo que todos os seres sencientes fiquem livres de sofrimento. E a autocompaixão é quando sofremos, cuidamos de nós mesmos como cuidaríamos de alguém que amamos de verdade. Ou seja, com atenção plena, com humanidade compartilhada e com bondade amorosa. Então, eu vou tomar a liberdade de trazer para vocês algo que não é do self-compassion, algo que foi ontem, uma prática que foi sugerida pelo Jean Schubert para a gente fazer todo dia de manhã quando acordar e uma prática para fazer todo dia antes de dormir. E a gente vai ver que cabe muito no contexto. E aí, como era um horário 8 horas da manhã, eu posso pedir para vocês assim, se vocês toparem, fazer exatamente o que ele fez ontem. Vamos fingir que estamos dormindo agora. Então, o convite é que todos nós fechemos os olhos. Fingimos que estamos dormindo. E aí, ele ainda fez um comentário. Eu falo ele porque eu não teria autoridade para fazer esse comentário. Ele falou, finja que está dormindo. Ele falou assim, na verdade, você está adormecido. Feche os olhos. E pense que a consciência está simplesmente surgindo. E aí, com essa consciência surgindo, você tem um pensamento. E esse pensamento nós vamos repetir ele 3 vezes, silenciosamente. Eu vou atingir a liberação rápida para o meu benefício e o benefício dos outros seres sencientes. A segunda vez, eu vou atingir a liberação rápida para o benefício, meu benefício e o benefício dos outros seres sencientes. Eu vou atingir a liberação rápida para o meu benefício e o benefício dos outros seres sencientes. Agora podemos abrir os olhos e continuar o que estávamos fazendo. Aí, gente, eu trouxe essa prática porque essa prática leva no tema da aspiração e da motivação. Eu acho que seja um profissional de saúde, seja um engenheiro, seja uma pessoa que trabalhe num caixa de banco, seja uma pessoa que trabalha num balcão do INSS, que imagina o nível de estresse que lá existe. Qual é a nossa aspiração e qual é a nossa motivação? Se a gente tem muito claro qual é a nossa motivação, e eu conheço pessoas no grupo que têm essa motivação e têm essa aspiração, essa motivação, se eu tenho muito claro, eu estou com o caminho aberto para a compaixão. Eu estou com o caminho aberto para não me fundir com o outro. Por isso que
A autocompaixão faz o que eu preciso nesse momento. Essa pergunta, o Mindfulness faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo aqui e agora, nesse momento? Não no futuro e tampouco no passado. Não queremos saber das nossas historinhas. Ah, quando isso, quando aquilo, eu sou assim porque assado, eu sou assim porque assim, eu sou assim porque aconteceu isso. Tá, isso está lá. Agora, aqui, nesse momento, aqui agora, pão, pão, queijo, queijo. Né? Nem estou lá, eu estou aqui. O que está acontecendo? Isso é uma exploração da atenção plena. Né? Essa é a nossa prática lá nossas práticas, sejam dentro da tradição, sejam dentro dos programas laicos. E a prática do self-compassion, ela fez a seguinte pergunta para você: o que eu preciso nesse momento? O que eu preciso? Quando você está lá no seu consultório, quando você está lá no hospital, o que eu preciso agora? Agora eu estou precisando sair, ir num quarto, descansar, dormir um pouco, ou tomar uma xícara de chá, ou fazer um gesto acolhedor. Só que nem sempre o gesto é um gesto que a gente chama de incompassion. Porque a compaixão de acolhimento. Eu vou acolher e vou validar. Acolho, é isso. Vou validar, isso dói, isso está me machucando. Isso é mindfulness. Eu não estou evitando. Eu não vou evitar. Eu vou acolher com curiosidade, a curiosidade do cientista, com honestidade. Eu vou acolher com honestidade. Assim é nesse momento. Mas por vezes, notadamente, isso qualquer ser humano, mas notadamente numa área que vocês trabalham, o que é preciso? A Yang Compassion. Às vezes é preciso o não. Quando a gente pratica Yang Compassion, a gente pratica na postura do cavalo, que é uma postura abrindo a perna, se grudando. Às vezes você pode grudar na parede e tem uma postura do tigre, que é assim também, né? Você fala, não, isso eu não quero. Porque a bondade, a autocompaixão é você cuidar de si como você cuida do seu melhor amigo. Às vezes, cuidar de si é dizer não. E, às vezes, nós temos muita dificuldade de dizer não. Fazemos muita coisa que nós não gostaríamos de fazer porque não sabemos dizer não. Então, por isso é que é importante também tirar a crença dentro do contexto do Mindfulness e Compaixão, de que não é uma coisinha super delicadinha, não. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é irada mesmo. Então, assim, não. Porque quando você diz não, você está se cuidando. Né? A diferença que seria, por exemplo, entre o Yin e Yang, eu posso ler para vocês, se vocês me permitem, tá? Cultivando o Yin e Yang da autocompaixão. O Yin seria confortar, acalmar e validar. Tá? E aí do programa tem uma série de práticas que vão fazer isso: confortar, validar e acalmar. Ou seja, parar, pausar, acalmar, acolher, investigar e discernir. A partir disso, eu vou escolher meu comportamento. Então, por isso que o Mindfulness e a compaixão andam juntas. São as duas asas do mesmo passarinho. Eu preciso do Mindfulness para a compaixão. Eu preciso da atenção plena. O caminho óctuplo está lá. Porque o Mindfulness está assim. Todo mundo fala de Mindfulness o tempo inteiro, né? Sem procurar saber de onde que vem, que é só um pedacinho do caminho, que é só um oitavo. Né? É só um pedacinho. Basta? Não basta. É o suficiente? Não é o suficiente. Só estar atento não é o suficiente. Estar atento
ser generoso, compassivo. Isso tem que andar junto. E a parte do Yang seria proteger, prover e motivar. A motivação, eu gosto muito a motivação, o Thich Nhat Hanh diz que a motivação é um dos 4 alimentos. Tem o alimento, que é o nosso alimento, a maçã, a pera, o abacate, né? Tem a nossa percepção, que é outro alimento, né? Mas a motivação é um alimento. Você se alimenta da sua motivação. Então, a motivação, ela é Yang. Eu tenho aspiração, eu aspiro e motivo. Agora, eu preciso saber, como o Jan Shubi fala, você é livre para matar os seus hábitos. Nós queremos as coisas. Agora, o que nós vamos entregar? Nós vamos ter que entregar alguns hábitos, né? Por exemplo, acordar mais cedo para praticar. E como eu acordo mais cedo para praticar? Ora, à noite, quando eu for dormir, eu tenho a seguinte motivação. Amanhã eu acordarei cedo para praticar. Os estudos dizem que, em 80% dos casos, quando você se motiva no dia anterior, você faz. Amanhã eu vou acordar cedo para correr na areia. Então, dentro lá do que a Sandra trouxe, a prática é fundamental para quem trabalha com saúde pública, para quem trabalha com outros seres humanos, para quem trabalha com a dor do próximo. Para que você possa não simplesmente compreender, não cuidar, mas servir. E eu também acredito que é o programa que mais se aproxima, é o Mind Self Compassion. Os estudos dizem o seguinte, que os outros programas, o MBSR, por exemplo, o MBCT, eles trabalham também a compaixão de uma maneira implícita, né? A escala seria assim, de 20% um programa trabalharia isso de uma maneira implícita. Isso foi dito agora no programa o Advanced Teacher, né? Enquanto que o Self-Compassion vai trabalhar 70% dele, porque ele é com esse foco. Tá? Então, me parece, Sandra, que a aspiração, a motivação, a prática pessoal, né? ela é uma boa maneira de cuidar de si próprio, de ser autocompassivo, para poder servir o outro sem ser queimado, né? Sem ir junto, porque se eu vou junto, eu perco o meu discernimento. Eu acho que tem alguém aqui que, eu não sei se é Shazam, alguém que está pela Associação Brasileira de Bali. Sim. Ele falou uma coisa super importante, que é que a gente tem uma deturpação na formação, que a formação de saúde ensina que as emoções não cabem nas práticas. Então, assim, eu acho que a Célia também pode confirmar, eu não posso falar pela enfermagem, mas na medicina... Foi a Joana que falou, né? Isso é dito claramente, não, aqui está a Associação Brasileira de Balis, eu não sei quem é. Mas tá bom, mas a Célia também pode confirmar se isso acontece na enfermagem, mas na medicina isso acontece claramente. E aí eu estou com uma colega de turma aqui, que eu estou muito feliz que ela está aqui, que é a Ana. Quando a minha turma de medicina, a gente já tem quase 40 anos formado, algumas pessoas foram adoecendo e as pessoas trouxeram a sensação da vulnerabilidade, entendeu?
da sensibilidade, da vulnerabilidade, de como isso mexeu para tudo, assim, tudo gente de 60 anos, professor universitário, pessoas com PhD, tudo cobra criada, né? Muitos anos de medicina. E me chamou a atenção nas conversas naquela época, que a minha turma se aproximou bastante nesse contexto do Covid, as pessoas falando dessa emoção, da fragilidade de estar perto da morte. Então, eu acho que tem essa situação de que a formação ela bloqueia, ela ensina a bloquear as emoções por medo desse risco de lidar com as suas próprias emoções, por conta de estar transitando no medo da morte. Mas eu acho que tem um outro caminho, Danilo, que hoje eu estou aqui, estou até falando muito, mas é porque eu estou pensando, você sabe o quanto isso é importante para a gente, que é o fato de que as pessoas se colocam classicamente na formação tradicional dos profissionais de medicina e de enfermagem, na posição de que eu vou cuidar do outro, então eu vou resolver o problema dele. Eu tenho que salvar a vida dele. Quando a gente começa a sair desses contextos específicos, por exemplo, trabalhar em cuidados paliativos, essa perspectiva se dilui. E se você está com uma carga nos ombros de que você tem que salvar a vida dos outros, entrar perto dos seus erros, chegar perto dos seus erros, uma coisa muito dolorosa, porque o teu erro pode ter causado a morte do outro. Na verdade, na maior parte das vezes, não causou a morte do outro, mas a pessoa vivencia os limites de salvar o outro como erro. Eu não consegui salvar fulano, então eu falhei com fulano, né? E eu acho que a questão da autocompaixão e da autocompaixão Yang é importante, isso que você falou é muito importante, a gente assinalou aqui no chat, essa coisa da autocompaixão Yang, que a autocompaixão também é uma autocompaixão de enxergar a realidade no sentido de aceitar os limites, de lidar com o limite, né? de dizer, olha só, eu não tenho que ser boazinha o tempo todo, eu também tenho que aceitar, e se a pessoa chega e diz, eu vou morrer, sim, como é que você quer lidar com essa morte? Não sou eu que vou resolver a sua vida, a sua relação com a morte. E, assim, algumas intervenções estão sendo feitas no reconhecimento desse ponto. Levar celular para CTI, levar tablet para CTI, porque as famílias não podem visitar, mas aí é alguma forma. Então, eu acho que a autocompaixão, na medida em que ela... Olha só que coisa interessante. Eu acho que na medida da humanidade compartilhada, em que o profissional de saúde é autorizado a sair da posição de super-homem e é fortalecido para sair dessa posição de super-homem, colocando que sair da posição de super-homem é fortalecedora para você e para o outro, porque você deixa de ser super-homem, porque o importante uma coisa que a gente tem discutido, essa diferença que você falou muito bem, da empatia com a compaixão, é que a compaixão empodera o outro. A compaixão, ela quer apoiar o outro, mas ela apoia o outro numa posição empoderada. Eu tenho compaixão por você, eu não tenho pena de você. Quando eu olho você dentro da humanidade compartilhada, eu olho você como uma pessoa potente, como eu também me vejo potente. E aí, nesse sentido, a gente pode, como se diz, a gente pode abrir um caminho em que as pessoas podem se proteger no sentido de aceitar que dói, que é triste, que é doloroso, que é cansativo, porque elas não têm que ser super-homem porque elas veem outros como potentes, até para enfrentar a própria morte. Porque o ponto fundamental também nessa questão do Covid, o Covid ele é muito cruel. A morte do Covid é uma morte solitária, ela é uma morte cruel, ela tira coisas que ajudam em outros momentos, que é a presença das pessoas que você ama, as pessoas segurarem a sua mão, estarem com você na hora que você está morrendo. O Covid nega isso. Ele não permite isso. Graças a Deus tem a tecnologia. Mas acho que a autocompaixão, nesse ponto, ela é fundamental por esse princípio da humanidade compartilhada. Você é forte porque eu sou forte. Se eu sou fraco, a sua força pode crescer. Eu não preciso ser forte por você.
Acho que esse caminho que você apontou é maravilhoso. Essa questão do Young Compassion é um conceito importante da gente recuperar nesse processo de fortalecimento, entendeu? Porque a gente está realmente muito preocupado com isso. Eu acho que tem uma questão aí. Aí eu acho que tem uma questão, Sandra, que você está trazendo, que acho que a Joana trouxe um pouco no início, que é importante disso que Danilo trouxe da compaixão Yang, da compaixão ativa, que é de você dar limite, de você reconhecer o que você precisa, que tem a ver com isso, de você reconhecer que você é humano, e aquela prática que a gente fez, né, da compaixão do cuidador é muito nesse sentido, de você querer aliviar o sofrimento do outro dentro do que é possível para você. E aí, Joana, eu acho que tem um lado muito fundamental nisso, que é os profissionais de saúde reconhecerem os seus limites dentro de campos de atuação que são de guerra, né? Que é trabalhar sem condições ou trabalhar em situações muito dramáticas, de reconhecer o seu papel de que um profissional sozinho não vai substituir a estruturação de um sistema de saúde, de uma política pública, e isso, por mais que a gente fale aqui, pareça óbvio, até por essa questão mesmo da formação, da deturpação da formação que a gente tem, né, que Sandra trouxe, que acho que talvez tenha sido o Chazan que trouxe também, egoicamente a pessoa tem essa ilusão, ela acredita que ela vai dar aquele plantão e ela vai salvar todas as pessoas, né? Isso é algo que às vezes não está consciente, que esse sofrimento é quase insuportável, porque a pessoa chega e ela não dá conta. E ela não dá conta porque ela também não tem condições naquele trabalho. E aí eu acho que a compaixão ativa, nesse momento em que a gente tem uma vulnerabilidade compartilhada dessa pandemia, que de alguma maneira, né, tá todo mundo se sentindo em algum lugar vulnerável por ela, seja por medo de adoecer, seja porque está tendo perdas materiais, ou porque está vendo o sofrimento de outras pessoas, a gente também ter essa compaixão ativa, eu acho que é muito importante nesse sentido, inclusive, de reconhecer que certas situações estão totalmente fora da nossa capacidade de governabilidade, de resolução e de solução naquele momento, de você ter essa honestidade, né, ter essa crueza de olhar para aquela situação, né? Enfim, eu lembro da situação de uma médica que ela até falou com a mídia que ela entrou no plantão do hospital de campanha, de um hospital aqui no Rio, e ela foi embora. Ela falou, não vou ficar aqui, porque isso aqui é uma mentira, não tem condição de fazer esse trabalho, isso aqui não tem equipamento, isso aqui é impossível para minha dignidade como profissional trabalhar nesse lugar. É claro que isso nem sempre a pessoa tem essa escolha de não trabalhar ou não, mas ela saber que o que ela precisa para ela se sentir segura, para ela ter uma dignidade, ela ter essa clareza, eu acho que ajuda também para lidar com esses contextos que a gente chama de guerra, porque senão a gente acha que as pessoas são soldados, elas não são, né? Elas são profissionais de saúde. Então, acho que isso é bem legal também, quando a gente fala dessas situações muito dramáticas, muito extremas, que a gente sabe que alguns profissionais estão submetidos, né? Débora, queria acrescentar uma coisa aí. Danilo. Oi. Oi, Célia. Que a Sandra chamou atenção para a questão dos enfermeiros, né, da equipe de enfermagem. Realmente, Sandra, você já falou praticamente tudo que eu estava pensando aqui enquanto o Danilo trazia esse tema e vocês, que é muito difícil mesmo, porque eu tenho atendido o grupo de enfermagem, né, assim, no plantão de escuta. E também converso muito, tem, né, o grupo de enfermeiros trabalhando aí na frente. É complicado, porque além de tudo que vocês trouxeram, dessa dificuldade na formação, você está preparando a pessoa para as questões emocionais, e que quase sempre são amparadas pela técnica, e a emoção fica guardada, né? Tem isso. Mas tem também algo que agora está acontecendo, é que esses profissionais não estão preparados, por exemplo, os que estão nos hospitais de campanha, ou na atenção primária, eles não são preparados para lidar, por exemplo, com parada cardíaca. Nunca trabalharam. Então, eles falaram disso numa live que eu fiz há pouco tempo. Eles não estão preparados. Então, o que aconteceu? Eles não estão preparados para isso, fizeram um curso rapidamente, tiveram que se preparar, colocar a paramentação toda. Ninguém está acostumado a colocar essa paramentação, só quem trabalha em CTI, e olhe lá que isso nunca foi usado desse jeito. Eu fui intensivista há anos, ninguém usava isso. Então, se usa aparelhos hoje, a
A paramentação dos profissionais de saúde hoje é outra paramentação. Você tem que sair de um quarto e entrar no outro quarto, tem que tirar tudo aquilo para entrar no outro quarto. Você não consegue dar tempo, eles dizem assim, eu queria ali tomar água. Não pode, tem horário para tomar água. Mas não é que é ruim, é porque não tem outro jeito. Tem horário para comer, para ir ao banheiro, para tomar água. É assim que eles trabalham. Então, olha como é que essa força de trabalho está chegando ali para trabalhar. Eles não têm hora para urinar. Se quiser ir ao banheiro, tem que esperar um pouco, porque não está na hora. Isso é louco. Hora para comer. Tomar aquele chazinho. Que chazinho nada, imagina. Nem tem o chá, nem tem o tempo. Porque essa pessoa trabalha ali e trabalha no outro hospital também. Ela trabalha em 2 hospitais. E ela tem que atuar nos 2 hospitais. Porque ela tem menos de 60 anos. E agora? Então, tem problemas dramáticos na equipe de enfermagem. Eu trabalho em 2 lugares. E que a mãe morreu. Eu estou atendendo 5 pessoas cujas mães morreram. O que elas estão atribuindo? De quem é a culpa? Dela. Porque a mãe lavava a roupa delas. E agora? Claro que não é bem assim. Tem questões por trás disso tudo também. E, além da questão emocional, tem as coisas da prática também que está levando ao desgaste emocional dos profissionais. Desgaste físico e emocional também. Se depara com a morte de muitos colegas de trabalho também. Porque nos vários hospitais tem morrido muita gente, está ficando escondida, a gente sabe disso também. Tem uma equipe que está morrendo aí, gente, médicos, enfermeiros, dentistas. O rapaz farmacêutico, gente, farmacêutico. Eu digo assim, por quê? O farmacêutico morre? Pois é, a farmacêutica está morrendo também, porque ele está no hospital também. Então, eu acho que a morte está muito mais próxima. A gente fala da morte, mas ela está lá. Ela está muito perto agora da gente. Né? E não é só a morte, é o morrendo também. As meninas contaram experiências lindas de pessoas, por exemplo, que vão ser entubadas, aí pede, pelo amor de Deus, olha para mim, me dá a mão, porque se eu não voltar, fala para minha família, conta para ela, fala que eu amo. Gente, desespero. E os enfermeiros, né, os técnicos, tendo que dizer, pode deixar, você vai voltar, enfim, aquele desespero, né? Então, tem muitas nuances que eu tenho conversado sobre essa prática. E eu acho pior, Sandra, é o pós-pandemia, a meu ver. Que eu acho que vem uma coisa muito pesada para a área da saúde mental. É muito duro as pessoas que estão trabalhando dar-se conta do limite que elas têm. E você falou muito bem, essa história de herói foi muito ruim, porque a gente já se coloca no lugar de heróis e heroínas, que a gente não é, mas a mídia nos colocou, né, nesse lugar assim, fantástico. Nesse espaço, saída, né, a gente ficou onipotente, não somos, a gente cai do outro lado, que é impotente. É isso que eu vejo acontecendo. Né? Acho que trazer para a potência é que é o nosso grande papel. Como trazer essas pessoas, e nós mesmos, um lugar onde existe potência. É possível fazer o quê aqui e agora que eu tenho. Esse é um papel muito importante para a gente. Eu acho que é super importante. Bem colocado. Potência e não onipotência. Vai lá, Kali. Eu acho que é super importante a gente também pensar de qual guerra, né, a gente fala. Porque se a guerra é contra a morte, de maneira geral, essa guerra está perdida desde o começo. Né? Então, assim, de qual guerra a gente está falando? Para qual batalha a gente está se preparando? Né? Assim, é para quê? É para o cuidado? É para uma batalha contra um vírus? A gente precisa entender muito bem qual é esse cenário, né? Assim, para que a gente está se propondo a trabalhar. E aí eu acho que nesse sentido isso pode ajudar a resgatar a potência. Então, assim, eu não estou lutando contra a morte. Ninguém morre no meu plantão. Né? Assim, eu estou lutando contra um vírus, eu estou lutando contra o sofrimento, estou lutando para fazer o melhor que eu tiver condição de fazer. Né? Assim, é isso, eu acho que isso é super importante a gente trazer sempre. E aí eu acho que nesse sentido, tanto nas 2 asas do passarinho, né? Assim, tanto o mindfulness quanto a autocompaixão podem ajudar a gente a redimensionar esse espaço de luta, esse espaço de trabalho, né? Assim,
que está todo mundo vivendo. Enfim, acho que não é uma batalha simples, concordo com Célia e com Sandra, acho que a pós-pandemia vai deixar algumas feridas para a gente ajudar, né? Assim, ou apoiar no cuidado, servir no cuidado, porque as pessoas estão se deparando com a sua fragilidade, estão se deparando com a sua impotência em contraposição com a onipotência que tinham, né? Assim, e todos nós somos vítimas. Então, assim, quando a gente é profissional do cuidado e a vítima é o outro, né? Então, o outro tem uma doença, o outro sofreu um acidente. Isso é uma coisa. Quando a gente está dentro disso e quando a gente vai para casa, a gente, né, pode adoecer e pode levar isso para os nossos familiares e os nossos amigos também adoecem. Isso é muito grave porque isso coloca a gente nesse estresse constante, né, da luta ou fuga, essa coisa o tempo todo ativado, de qualquer momento qualquer coisa pode acontecer, né? Eu gostaria de levantar uma questão, porque que em cima da primeira fala da Sandra até, né? Porque a gente tem essa metodologia, a gente tem essa tecnologia, mas a gente não tem a tecnologia de como chegar nas pessoas. Essa é uma questão. Porque a gente tem a tecnologia, da técnica, mas e como chegar nas pessoas? Porque as pessoas têm que praticar, que seja 10 minutos, que seja todo dia, ou de vez em quando, ou quando tiver com algum problema, quando tiver, né, faltando ar, enfim. Mas como chegar nessas pessoas? Então, assim, eu vou contar para vocês uma experiência muito interessante que aconteceu. Eu sou psiquiatra, né? Sou da turma da Sandra e da Ana Lúcia, e eu me aposentei e abri um espaço voluntário e eu tinha 3 grupos de meditação que eu indicava os pacientes. Um deles, eu era voluntária numa unidade do SUS, e aí veio a pandemia, parou tudo. E aí eu tinha um grupo no WhatsApp só para avisar, incentivar. Eu transformei esse grupo no WhatsApp, onde eu gravo algumas meditações e boto no grupo de vez em quando, não é todo dia. Por quê? O que eu comecei a notar? Alguns pacientes que não tinham como ir no grupo por causa da questão do horário. Então, isso é uma coisa assim, só para a gente pensar, né? Cada um na sua prática. Se está gravado ali, no seu WhatsApp, você faz qualquer hora. Teve um problema no trabalho, você vai ali no cantinho e faz. Então, assim, eu achei uma coisa muito interessante, porque alguns pacientes que eu atendo online no consultório, que não iam no grupo, agora conseguem fazer porque tem esse instrumento para qualquer hora que lhe seja possível. E se a gente for pensar bem, isso acontece com a gente. Às vezes a gente quer fazer uma live, mas não teve como naquele horário. Quer fazer uma aula de yoga, mindfulness, enfim. Então, assim, é só para a gente pensar que a gente precisa de metodologias que cheguem nessas pessoas. Porque senão, como é que elas vão saber da compaixão, da yang compaixão, da respiração como âncora, enfim. Enfim, é uma ansiedade que eu fiquei e que acabou que rolou isso, né? Tem outras pessoas que estão nesse grupo, outros instrutores, mas que ainda não tomaram coragem de gravar, mas está aberto, né? Enfim. Então, assim, só para colocar que a gente precisa dessa tecnologia de como chegar nas pessoas. Então, queria compartilhar um pouco o que a gente está fazendo também por aqui, né? Com a questão justamente da pandemia, né, e de ter que fazer várias coisas remotamente, a gente do grupo de saúde mental teve a ideia de fazer vídeos, né? Até compartilhei com algumas pessoas daqui. Então, a gente fez vídeos com exercícios de respiração, exercícios de lugar seguro, 5 passos, exercícios de relaxamento em geral, né? E aí compartilhou por WhatsApp com os grupos que a gente tem, né, de beneficiários.
E agora, uma das novidades vai ser que o ministro da Educação aceitou colocar isso na televisão estatal. Então, vai começar com os exercícios para criança, de lugar seguro. Agora, botar na televisão. Então, gente, é criatividade mesmo. Isso aí. É muito isso aí. Porque a gente está tendo que se reinventar, né, para fazer o trabalho, né, que a gente sabe que é necessário, né. E para vocês terem uma ideia, a gente tem um trabalho na prisão também, né. Aí na prisão tem todas as limitações, obviamente, não tem celular, né, a televisão também é muito restrito. Então a gente colocou exercícios de mindfulness e de compaixão, inclusive, e imprimiu panfletos. E vai começar a distribuir semana que vem para o pessoal. Então, vamos nessa, porque a necessidade é cada vez maior, né? Joana, você conhece o trabalho do documentário Chasing the Buddha? É uma monja australiana que trabalhou anos em prisão e ela com meditação, fazendo vipassana, umas coisas incríveis. Eu vi que tem algumas experiências com mindfulness mesmo, em prisão. E ela tem um trabalho incrível. Uhum. Tem sim. Gente querida, muito obrigada. A gente está chegando no nosso horário. Queria convidar o Danilo para fazer suas considerações finais aí, falar um pouquinho, fazer o fechamento. Agradeço muito a presença de todos num sábado ensolarado e lindo aqui no Rio e todo mundo ainda vivendo essa quarentena aí louca que acabou só que não, e a gente, né, nesse momento tão confuso, poder se juntar aqui, a gente está muito feliz. Perguntaram sobre seus contatos, Danilo, se você quiser compartilhar. Você podia compartilhar para mim aí tanto o contato do Vida Mindfulness, por favor, e o contato da UERJ. Eu vou colocar aqui no bate-papo os dois sites, por favor. E as redes sociais da gente. E o site do Vida Mindfulness. Vida Mindfulness, e vou botar o da UERJ. Cadê? Isso, por favor. A gente tem um site belíssimo feito pela... Nossa. Danilo, repete o nome do poema que você leu, dos primeiros passos, por favor. Chama-se Comece pelo Princípio, de David White. Né? Tá? Tá comigo a bola, Débora? Isso, para você tá. fazer um fechamento, se despedir. Antes da Nali falar, uma coisa, quando ela estava para falar, eu ia falar uma coisa, depois da Kali, que é uma coisa, eu como leigo da área de saúde, uma coisa que me foge um pouquinho a compreensão, não é algo que me deixa confortável, é o uso que normalmente é feito pelos governos, por todos os governos, quase que de modo geral, da palavra guerra. Porque sempre aconteceu, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Sempre teremos um vírus novo, sempre teremos alguma coisa nova, e vamos tendo vacina, vamos ter medicamento, etc. Então, e a imprensa caiu nessa coisa dos governos. Os governos vão vencer uma guerra. Não. Nós vamos lidar com isso, é um novo desafio, nós vamos lidar, todos nós, cada um de nós, trabalho de formiguinha mesmo, trabalho de abelha. Né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente só vai passar por esse desafio como já passou por tantos outros, né? Algumas pessoas ficarão pelo caminho, infelizmente, dessa forma, que é uma forma muito solitária, como foram também outras, né? Como foi a gripe espanhola, como foi a peste, como foi o período medieval e etc. E vamos ver se a gente consegue renascer de outra forma depois desse episódio. Com relação ao programa de Self-Compassion, para finalizar para vocês, eu só queria dar uma pequena orientação assim para caso alguém tenha interesse de fazer a formação. Nós vamos ter formação ano que vem no Brasil,
Nós vamos ter formação ano que vem no Brasil. Foi adiado, era para ser esse ano, foi adiado por causa da pandemia. A formação é com o criador do protocolo, com o Chris Germer. Né? Vem Chris Germer, vem a Marta Alonso, que hoje é vice-presidente do Centro de Mindful Self-Compassion. A Christian Neff é a presidente, a Marta é a vice-presidente, e o Steve, da Universidade da Califórnia, que é o nosso conhecido, né? Sandra, Débora, Kali, ele é o diretor executivo. Né? Então, e quais são os pré-requisitos para esse programa? Os pré-requisitos, em primeiro lugar, é preciso fazer um programa de 8 semanas com um instrutor certificado. No momento, no Rio de Janeiro, só tem eu que sou certificado, só eu sou certificado para ensinar o Self-Compassion, mas no ano que vem teremos várias pessoas, não é, Célia? Débora, Kali, Sandra e mais outras pessoas aqui que talvez estejam interessadas em fazer o protocolo, que é lindo. É preciso, então, fazer 8 semanas com o instrutor certificado. É preciso fazer um retiro eles fornecem um retiro, mas hoje nós já conseguimos, junto ao Centro de Mindful Self-Compassion, que fosse aceito, e muito bem aceito, diga-se passagem, os retiros do Janshub. A Sandra, a Paulinha fizeram esse retiro agora, aqui, há pouco, aqui em casa. Foi um retiro de Mindfulness e Compaixão, foram 6 dias de retiro, né? Depois faz o Teacher Training, que é um programa intensivo de 7 dias, em formato de retiro e aprendizado. Depois de fazer isso, então se faz um prático, que são 10 sessões que você ensina o programa para o seu professor. Né? Depois do prático, então, você vai rodar o seu primeiro programa, e esse primeiro programa você vai fazer mais 10 sessões de mentoria, e se aprovado nessa mentoria, como todo mundo será, você está autorizado a ensinar o protocolo como professor treinado. Então, esse é o caminho. Eu estou totalmente à disposição para servi-los no que for preciso. Tá? E tem também o programa que agora está autorizado a ser ministrado online, que é esse mesmo programa que a Sandra está fazendo. Não sei se a Sandra já estava na sala, quando eu falei que eu perguntei para a Marta ontem, e ela me respondeu que o programa é o mesmo. Tá bom, Sandra? Então, você... Eu estava no telefone. Eu estava ouvindo o telefone. Você recebeu uma apostila, eu vou receber a mesma apostila que você recebeu e vou receber o manual do instrutor. Tá? Então, em algum tempo, a gente estará à disposição, a gente pode fazer alguma coisa dentro desse contexto da saúde que me causa muito interesse, me causa um interesse compassivo em trabalhar junto com a Kali, com a Sandra, com a Débora, com a Célia, com meus novos velhos amigos, minhas novas e velhas amigas. Então, mais que isso é saber o seguinte, que é muito comum nós mesmos, pelo nosso perfeccionismo, darmos um passo maior que a nossa perna. A gente aprende que quando você trabalha numa organização, eu fui empresário há muitos anos, mais de 30 anos, eu perguntava sempre para quem trabalhava comigo, que prazo você me dá para fazer isso? E alguém sempre me dava um prazo irreal. Não, isso aí, Danilo, eu te entrego em 2 semanas. Porque nós queremos ser perfeitos. Primeiro, no caso da organização, a pessoa tem medo de perder o emprego também. Então, ela tem medo que eu vá dizer, pô, você vai me dar isso em 1 mês? Eu tenho pessoas que me fazem isso em 2 semanas. Então, saber que compromissos que a gente assume e se eles estão do tamanho da nossa possibilidade hoje. Se eles estão do tamanho do tempo que nós temos disponível. Né? Então, talvez a gente possa usar esse período que estamos todos em casa para ir fechando uma série de coisas que estávamos fazendo
e evitar um pouquinho, durante um tempo, pegar coisas novas e fazer coisas novas, a não ser que elas sejam muito necessárias. Né? Eu acho que muitas coisas, se a gente, depois desse nosso bate-papo, refletir, o que eu preciso para mim agora, nesse momento? E fazer uma outra pergunta. O que eu não preciso e o que eu não quero? Yin compassion e yang compassion. O que eu preciso? Descansar, dormir, relaxar. O que eu não preciso? Mais excessos. Pode ser excesso de cursos, excesso de lives, excesso de treinamento, excesso de qualificação, excesso de prática. Como eu posso realmente olhar para mim e perceber assim, olha, eu hoje me sinto bem, me sinto acolhido e me sinto acolhida com isso. E não me deixar levar pelo nosso sistema, que a gente fala muito de sistema de luta e fuga. Mas nós temos um sistema que é tão desafiador quanto ele, que é o sistema de recompensa. Queremos é o sistema dopamínico. E o sistema dopamínico, esse sistema de recompensa, se a gente não equilibrar com o nosso sistema de conexão, ele vai lá para o sistema vermelho de luta e fuga, vai lá para o estresse, vai lá para o burnout. Então, eu deixaria como reflexão o que eu preciso nesse momento. E eu deixaria como reflexão o que eu não preciso nesse momento. E com essa reflexão simples, eu manifesto aqui minha profunda gratidão por ter aprendido um pouco mais aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Vamos tirar uma foto. Tá bom. Então, você tira aí, Kali? Todo mundo só... Ai, Heleninha. Nossa. Oi! Então vamos, gente. Obrigada, bom dia. Vamos. Beijo, Obrigado, gente. Danilo, obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.